Gente, o Lira está falando, tá? Depois eu complemento. O Lira falando sobre a possibilidade de votação ainda hoje da MP. Então pronto, a gente já estava na agulha com essa declaração de Arthur Lira. Vamos acompanhar então ao vivo. Pode colar? Pode colar ou... Vamos lá. Não tem responsabilidade com as coisas que têm que ser conduzidas nesse país. O presidente Lula me ligou de manhã, nós conversamos, eu expliquei para ele as dificuldades que o governo dele tem e precisa que a imprensa trate isso com clareza. O problema não é da Câmara, não é do Congresso, o problema está no governo, na falta ou ausência de articulação. E eu não tenho mais como empenhar o meu papel em estar conduzindo as matérias do governo, as matérias do Estado, as matérias de interesse do país. A gente tem dado o nosso máximo e os senhores e as senhoras acompanham o resultado dos painéis aqui na casa. É importante que as pessoas saibam, e eu venho dizendo que a realidade do Congresso Nacional não é a mesma, sem nenhum tipo de achaque, sem nenhum tipo de arroubo. Quantas matérias mentirosas foram feitas hoje? Tem um site aqui de Brasília que noticiou que o deputado Arthur pediu o Ministério da Saúde e os Ministérios da União. Isso é uma inverdade. Isso não condiz com o jornalismo correto. Quem está se prestando a fazer isso não ajuda nesse momento. Não há achaque, não há pedidos, não há novas ações. O que há é uma insatisfação generalizada dos deputados e talvez dos senadores, que ainda não se posicionaram, com a falta de articulação política do governo, não de um ou outro ministro. Isso é que tem que ficar claro, sem nenhum tipo de dúvida. Nós estamos fazendo um esforço sobre-humano para que essas coisas tramitem, mas todos os senhores sabiam a dificuldade das pautas, como estava na Câmara, a gente tentando reduzir as matérias, para que não houvesse essa verificação antes do governo poder se organizar. E não se organizou até agora. O governo tem 130 votos no plenário dessa casa, constantes. Não sei se para MP, nós estamos tentando que não. Nós não votamos ontem, passamos o dia articulando hoje, vamos agora conversar com os líderes, pegar o sentimento das bancadas. O que os líderes não podem, e eu não posso, é ir contra os líderes, nem os líderes contra os deputados. Líder, ele tem mandato de 1 ano, mas pode demorar um dia, se ele não seguir a orientação da sua bancada. E a minha organização interna sempre foi de muito respeito, de muita ausculta, de muita dedicação ao que o Colégio de Líderes define. E os líderes estão consultando as suas bancadas, e isso precisa ficar claro, desse momento. E nós sabemos o que ele representa. Não é? Agora, não é por culpa do Congresso. Se hoje o resultado não for de aprovação ou de votação da medida provisória, não deverá a Câmara ser responsável pela falta de organização política do governo. Presidente, neste momento... Nessa situação, o que o senhor está esperando? Não estou esperando nada, eu vou fazer uma reunião agora e vou para a sessão para votar a matéria. Presidente, neste momento, então, o governo não tem os votos necessários para aprovar a MP da reestruturação, é isso? Quem está dizendo isso é você. Se tivesse, nós já tínhamos votado ontem. Né? Se não tiver os votos, pode ficar para amanhã. Não, acho que se não tiver os votos, eu acho que o relator, inclusive, não é justo que com o trabalho que o deputado Isnaldo fez, que foi criticado e não defendido pelo próprio governo que ajudou a fazer o parecer, não é? Porque na correlação de força política, o que aconteceu na comissão mista é o que aconteceu. O procedimento e o relatório do deputado Isnaldo foi aprovado por ampla margem, com apoio do governo, e quando o relatório saiu, o deputado Isnaldo apanhou 4 dias seguidos sem uma única defesa daqueles que participaram com ele do acordo. Então não é justo, se não houver votos, que o relatório seja derrubado. Se não houver votos, eu penso que a matéria não será nem votada. Então, hoje, neste momento, presidente, não há certeza se será votado. O senhor vai para essa reunião de líderes? Não, é a certeza quem tem que ter. Eu queria que ficasse claro para as senhoras e senhores. O presidente da Câmara, ele ajuda, ele é um facilitador. Ele não é líder de governo nem líder da oposição. Quanto mais um presidente que teve a votação que eu tive, com votos de todas as correntes e vertentes políticas dessa casa, eu tenho que respeitar a todos. Eu venho alertando o governo dessa inanição, dessa falta de ação, dessa falta de pragmatismo na resolutividade dos problemas do dia a dia, na falta de consideração, na falta de atendimento, na falta de atenção. E não é possível que os senhores não estejam vivenciando isso. Então, nós esperamos e vamos conversar agora com os líderes para sentir dos líderes se a Câmara dará mais uma vez o crédito ao governo. Porque quem está votando as matérias do governo, pasmem, são os partidos de oposição e os independentes.
E nós não temos, penso, os partidos que não têm essa obrigação política, não é? Não é uma matéria de vida ou morte para o país, é uma matéria de organização do governo que, se der certo, parabéns, o governo vai ter a oportunidade de fazer a sua pauta. Se não der, eu penso que há outras maneiras de estruturar, eu só não posso e nem vou ser responsável por um resultado positivo ou negativo. Se for positivo, todos os louros para o líder do governo, Zé Guimarães, que tem sido um herói bravo, lutando para que as coisas aconteçam. Se for negativo, a culpa é do governo de uma maneira. O senhor considera que o presidente Lula tinha que estar mais perto aqui? Eu não considero nada. O presidente Lula é presidente do país, ele tem uns ministros específicos para isso. Gente, muito obrigado. Tá? Zé Guimarães, mas então aqui tem o ministro da Casa Civil. Eu falei do governo, né? A articulação, vocês sabem quem são os ministros da articulação. Presidente, em relação, por exemplo, o senhor falou, passou para ele esses problemas da articulação do governo. Qual foi a resposta do presidente? Que ele iria se reunir à tarde com o ministro Padilha e com o líder Guimarães. Te deu retorno depois? Não tive nenhum retorno, não. Um abraço, gente. O senhor ainda conversa com alguém? Obrigado. Porque estava falando aqui. Aí sim, ó, pode trazer para cá, pessoal, que a gente vai analisar agora essa fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, que acabou de dar uma entrevista coletiva, então, no Salão Verde, falando, criticando muito claramente, vocalizando de fato a falta de articulação do governo, dizendo do risco, inclusive, dessa MP caducar e não ser votada nem pela Câmara nem pelo Senado. Primeiro precisa passar pela Câmara, depois pelo Senado, lembrando que ela caduca amanhã, já na quinta-feira. Disse que se não tiver acordo dos líderes, não vai colocar em votação, vai conversar agora com os líderes para definir se há um acordo ou não há acordo ainda. Criticou duramente, então, a falta de articulação, vocês acabaram de ver, e trouxe uma frase aí bastante forte, né, que a Câmara não pode ser responsabilizada pela falta de articulação do governo. Disse que quem está aprovando as pautas do governo é oposição e partidos independentes. Foi muito claro, Arthur Lira. Wilson, quero começar contigo. Kenzo, confesso que eu vendo o comentário, essa fala do Arthur Lira, me deu um alívio jornalístico, porque a minha apuração estava corretíssima, né? O cenário de terra arrasada é isso aí. Né? O Lira falou pouco, mas foi incisivo. E quem conhece o Arthur Lira, eu já conheço o Arthur Lira já faz alguns anos, você consegue ver nos sinais ali, no semblante dele. Ele está indignado com a falta de articulação política do governo. E tem um detalhe que ele falou que eu também, de novo, né? Quando eu falei agora há pouco sobre os problemas, que às vezes são pequeninos, mas para o deputado ele acaba sendo um problema que toma uma proporção maior, ele exemplificou exatamente na questão do Isnaldo Bulhões, né? Do líder, do relator da MP. Né? O parlamentar, ele é líder do MDB, partido que tem 3 ministérios na esplanada dos ministérios. A MP, o Grebe, inclusive, falou isso para a gente, acho que foi na terça-feira, o Grebe chamou, inclusive, minha atenção para esse fato, que essas mudanças na esplanada dos ministérios tiveram aval do próprio Lula, mas o governo federal não teve a humildade e não teve a coragem, aí utilizando meu bordão, né, Kenzo? Cada um que assuma os seus BOs, não teve a humildade de falar, não, houve uma mudança na esplanada, nós endossamos, Marina Silva, fica quietinha porque eu preciso de voto. E o Lula, com esse joguinho dele de negociar com um, negociar com o outro, aparecer como digamos que o homem que vai resolver tudo, esse joguinho não cola mais, essa estratégia não cola mais. É um outro congresso. Essa tática do Lula de tentar, com as mesmas artimanhas de 2003, resolver problemas de 2023, isso não funciona mais. Então, essa frase do Lira, falando do Isnaldo Bulhões e reclamando publicamente que o governo não fez uma sinalização de defesa da MP, para mim, mostra claramente, olha, temos um exemplo tácito da falta de articulação política, e o Lira, em bom português, ele falou exatamente a minha frase, né, Kenzo? Cada um que assuma os seus BOs, cada um que assuma os seus problemas. O governo Lula, já que vocês têm articuladores, vocês têm uma equipe boa,
assumem essa articulação. O problema é de vocês. Eu não vou mais assumir esse trabalho de articulação política. Lula, se você quiser, você que adote as providências necessárias. E um contexto interessante que eu estava anotando aqui, antes de entrar no comentário do Arthur Lira, é que o Greb, ele tocou numa retrospectiva histórica sobre essas mudanças, né? Sobre esse empoderamento do Congresso. É bom lembrar que esse empoderamento do Congresso, ele começa exatamente em 2003, quando o Eduardo Cunha se torna líder do MDB. Naquele momento, o Eduardo Cunha, ele ressuscita o Centrão. Ele traz para o seu entorno vários parlamentares. Ele traz para o seu entorno várias lideranças do Centrão. E é justamente essa liderança do Centrão em 2003 que começa a achacar a Dilma Rousseff no primeiro mandato. É justamente essa liderança do Centrão que em 2015, quando o PT tenta lançar um concorrente ao Eduardo Cunha, né, é justamente essa liderança do Cunha que faz com que a Dilma Rousseff perca espaço aprovando a chamada pauta bomba a partir de 2015, né, que vai culminar no impeachment da presidente Dilma. Então, esse Centrão, ele ressuscita em 2013, ele ganha força em 14, 15, 16, ele tem uma proeminência no impeachment da Dilma Rousseff. Em 2019 e 20, com o governo Bolsonaro, ele muda essa configuração, o Lira toma conta desse Centrão, porque sem o espaço ali, com o Eduardo Cunha cassado em 2016, o Lira, ele exerce essa função de articulador desse Centrão, e a partir daí culmina com o Lira como presidente da Câmara, praticamente tendo essa função de primeiro-ministro. Então, é um processo que vem de 10 anos e que culmina agora nesse sistema semi-parlamentarista. Enfim, gente, é isso, Kenzo. Você deixou um fio solto aí, com um sobrenome de Cunha, Eduardo Cunha, para Dilma Rousseff. Graeb, desse ponto que eu quero puxar com você, Eduardo Cunha para Dilma Rousseff, Arthur Lira para Lula 3? Eu não sei, sabe? O Arthur Lira, eu vou voltar a mencionar um artigo do colaborador da Cruzoé, que é o Leonardo Barreto, cientista político, né? Eu acho que ele descreveu super bem, um artigo que já faz um mês e pouco que ele publicou, que ele disse que quando o Supremo derrubou as emendas secretas, as pessoas imaginaram que o jogo político ia voltar a ser aquele de antes. O executivo ia ter mais controle da pauta. O que aconteceu, na verdade, é que o executivo não voltou a ter controle da pauta, como a gente está vendo, e o Arthur Lira também perdeu poder. Porque antes ele concentrava nas mãos dele a liberação das verbas. E agora ele não pode mais fazer isso. O poder dele se esfacelou. Então, o fato é que o Lira também está muito irritado com isso. Ele também não consegue mais ter aquela ascendência, ele não tem mais as ferramentas que ele tinha no governo Bolsonaro para montar as maiorias. Então ele está falando, cara, se eu ficar aqui tentando fazer esse papel que eu fiz no governo Bolsonaro de montar as maiorias, mas sem ter a grana para liberar, eu vou ser esmagado. Daí, como é comum em qualquer político, o instinto de sobrevivência fala mais alto. Ele está falando, eu não posso mais... Foi isso que ele disse, eu não posso mais ficar nessa posição de ficar tentando formar maioria para um governo bagunçado e sem ter a grana das emendas, que era o que lhe dava o poder para organizar o governo Bolsonaro. Então, é um momento muito estranho ali de Brasília, muito estranho. Tá todo mundo com menos poder. Ninguém sabe qual é o centro de poder de verdade. Tá confuso. Eu volto a dizer, eu não concordo com o Lira quando ele diz que o Congresso não deve ser cobrado
pelo possível desfecho de uma MP que caduque. Eu concordo com o Lira, ele não pode ser cobrado pela bagunça do governo Lula. Agora, se o Congresso deixar caducar a MP para consequências que ninguém sabe quais são, e ninguém perguntou ainda para o Lira. Mas vem cá, e no dia seguinte, como é que o Brasil... Que governo amanhece na sexta-feira, dia 2? Não existe mais a esplanada dos ministérios à 00:01 da sexta-feira. Se a MP não tivesse sido votada, não existe mais esplanada dos ministérios. Existe a esplanada que existia no Bolsonaro. Como é que vai funcionar esse bicho? Ninguém sabe. Perguntem para o Lira, perguntem para os líderes do Congresso. Se eles tiverem uma resposta boa e clara, eu ouço com toda a atenção. O que eu não topo é ir para o caos sem ter ninguém segurando uma lanterninha que seja para dizer, ó, vai por aqui. Então, a Câmara não tem responsabilidade pela bagunça, mas terá responsabilidade, sim, pelo amanhecer do dia 2 de junho, se o caos estiver implantado e ninguém souber sequer para que prédio que vai. Para onde que eu vou? Como dizem, né? Para onde que eu vou? Ninguém vai saber. Então, estão brincando com fogo. Estão brincando com fogo. Né, Wilson? E outra coisa, deve estar um barata-voa danado ali dentro do Palácio do Planalto. Imagina como é que tá, hein, Wilson? Barata-voa. Agora, o Greb tocou num ponto que eu acho que eu quero reforçar esse ponto. É o seguinte, uma coisa é durante o governo Jair Bolsonaro, o Bolsonaro tem seus problemas de articulação política, ele terceirizou a articulação política para o Arthur Lira e para o Ciro Nogueira, só que o Lira e o Rodrigo Pacheco tinham a chave do cofre. Esse é o detalhe. Agora, Lira nem Pacheco, eles não têm a chave do cofre. Então, pro Lira, ó, meu amigo, não tenho dinheiro, eu vou ficar aqui sendo cobrado por parlamentar. Nesse momento, os parlamentares que apoiam o Lira apoiam mais pelo espírito de corpo do que necessariamente pela chave do cofre. Né? E olha lá, e também na esperança de que ele possa voltar até a chave do cofre. Agora, só para fechar, Kenzo, teve uma frase do Lira que me chamou a atenção enquanto o Greb falava, que eu acho que é uma frase que ela representa muito nesse imbróglio todo. O Lira, ele falou, não, essa questão da MP da esplanada dos ministérios é uma matéria de menor importância. Lembra disso, Kenzo? Uma matéria de menor importância. Então, gente, se o Lira está considerando uma MP de reestruturação de esplanada de ministérios um texto de menor importância, a leitura que eu faço é simples. Ele não tem menor comprometimento de mérito, para ele vai deixar esse negócio caducar e o governo que se vire. Bem nessa linha que o Greve falou. Na sexta-feira, dia 2, o governo federal, vocês se virem aí para fazer uma reestruturação, para editar uma portaria aí, para reestruturar aquilo que vocês deixaram caducar no dia anterior. E vai ser um barata-voa, porque mesmo que a Câmara vote isso hoje ou amanhã pela manhã, a confusão fica toda para o Senado, porque o Senado vai ter 3 ou 4 horas para votar uma matéria dessa de afogadilho. E aí, meu amigo, tem um outro problema. Se qualquer senador apresentar, por exemplo, uma mudança no texto, pequena que seja, e essa mudança for aprovada no mérito, o texto vai precisar voltar para a Câmara. Então, meu amigo, é um barata-voa mesmo. O cenário não é fácil para o governo. É um cenário eu diria até de caos. Agora, vamos ver o que vai sair dessa reunião de líderes. A informação que eu tenho aqui, trocando mensagem com alguns deles, é que há uma possibilidade de que essa MP seja votada hoje mesmo, do jeito que está. Só que o seguinte, existe a possibilidade também de que dentro dessa medida provisória sejam aprovados destaques que mudam o mérito. E aí é outra confusão, é outro imbróglio, vai ser outro pepino para o governo federal descascar. Se o governo for derrotado e eles mexerem na estrutura do governo,
tirarem poder do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério dos Povos Indígenas, de outros ministérios, se fizerem um rearranjo lá, bem feito para o governo Lula, bem feito para o governo Lula. O que não pode é assumir, agir com essa irresponsabilidade, de simplesmente lavar as mãos e criar um caos administrativo no país. E lembro do que você disse ontem, Wilson. Se a MP cai, o Congresso teria que editar um decreto legislativo, certo? Daí ele abraça a tarefa de estruturar a esplanada dos ministérios. Então é mais um sinal de que as atribuições estão completamente amalucadas. De repente não cabe mais ao executivo organizar a sua própria estrutura de comando, vai passar para as mãos do Congresso fazer isso. Sei lá, né? Não é mais presidencialismo isso. Isso deixa de ser presidencialismo. Eu acho que a pergunta que precisa ser feita para esses líderes hoje ainda é: meu amigo, você que está dizendo que vai deixar a MP caducar, qual é o seu plano para o dia 2 de junho? Me explica, por favor. Porque, de fato, não é a coisa mais importante do mundo a estrutura da esplanada. Não é a mesma coisa que um projeto, mas a ausência de uma estrutura, a implosão da estrutura como um todo, cria um vácuo de administração. E daí ninguém sabe quem manda, quem não manda, se as pessoas estão empregadas, se as nomeações valem. Vem cá, você criou um monte de ministério, nomeou para aquele ministério. Se o ministério deixou de existir, o que você faz com aquelas pessoas que foram nomeadas? Centenas, dezenas, sei lá eu quantas. O que acontece com essa gente toda? Imagina só o passivo de ações na justiça que isso não ia criar. As pessoas não estão vendo. Eu acho que as pessoas estão cegas, não sei.